Olá, bem-vindos ao nosso Mundo Família. Meu nome é Marcos e quem está chegando no canal por causa desse vídeo, nesse momento a gente está fazendo uma série sobre um sítio que a gente comprou já faz uns 6, 7 meses e a gente quer tornar ele autossuficiente, podendo produzir tudo que a gente necessita aqui dentro, ter todos os recursos e por isso a gente está fazendo uma espécie de diário da obra do sítio. E como vocês devem ter visto no título, a gente está esperando novas moradoras. Mas a gente precisa fazer algumas coisas antes, e daí depois eu vou explicando o que a gente está fazendo, o que a gente precisa fazer antes delas virem, e no final eu vou explicar o porquê que a gente fez essa divisão, o que a gente colocou ali que elas não podem entrar agora e elas não vão poder entrar ao longo do inverno. E eu também vou contar quem são as novas moradoras que estão chegando no sítio. Para começar a construir os piquetes, a primeira coisa que a gente fez foi demarcar as posições onde seria os palanques, depois de ter medido, e começar a cavar ele com a cavadeira. Eu até ia fazer com um perfurador, mas nesse dia o perfurador estava meio de mau humor e não quis funcionar. Após a perfuração dos buracos, a gente começou a trazer os palanques para poder fixar eles na terra, para poder colocar a terra em volta, alinhar, fazer o plumo e com isso deixar eles bem firmes. E aqui eu tive a ajuda do meu sogro para carregar esses palanques. Para que o palanque ficasse bem firme, a gente jogou a terra para dentro e com o cabo da enxada mesmo a gente socou a terra para que ficasse tudo bem compactado e o palanque bem firme.
Então vocês viram na outra parte do vídeo que a gente colocou esses moerões aqui. Eu tive a ajuda do meu sogro para a gente poder estabilizar eles, colocar eles no plumo e fixar eles na terra. Agora o segundo passo que eu tenho para fazer é colocar esse cara aqui. Eu vou colocar esse cara aqui nos moerões, porque a gente vai botar um fio de choque aqui para que as novas moradoras elas não entrem ali. E por que elas não podem entrar ali? Eu falei que eu ia explicando conforme a gente fosse fazendo. Esse primeiro piquete aqui, ele já foi plantado aveia e azevém. E por ser um alimento muito proteico, e todo e qualquer bicho que for pastar ali, ou vários tipos de bicho, ele precisa ter uma adaptação àquele tipo de pasto. Então o que acontece? Eu vou ter que ir introduzindo 1 hora desse bicho por dia, depois ir aumentando até que ele possa pastar integralmente. E a ideia é que tenha outros piquetes igual a esse, mas como elas já estão vindo para cá nos próximos dias, esse daqui primeiro eu preciso isolar, nos outros eu vou deixar elas pastarem um pouco e daí vou fechando e vou plantando naqueles também. Então para isso, para poder receber elas, uma das coisas que eu preciso fazer é finalizar essa parte do fio de choque, que vocês vão ver ao longo do vídeo a gente ainda colocando o fio de choque, colocando o eletrificador, e eu preciso fechar alguns outros vãos que tem, mas daí eu não vou fechar com choque, porque são coisas que não são tão temporárias quanto esses piquetes, e daí eu vou fechar eles com arame, só para que elas não possam passar. Então, vamos lá que eu vou colocar esses isoladores, vamos ver o que eu consigo fazer hoje. Eu ainda vou colocar umas estaquinhas no meio com esses isoladores, para que fique bem fechado e elas não consigam passar para ali. Então, vem comigo que eu vou medir e colocar eles. Antes de colocar os isoladores, eu medi para que tivesse 60 centímetros do primeiro isolador do chão, e daí depois eu fiz mais 45 centímetros do primeiro para o segundo. E aqui já entrega um pouco quem são as nossas moradoras. Uma vez que eu fiz a medição dessas alturas, só foi colocar os isoladores de passagem aqui. Então eu já coloquei os isoladores, falta um lá que faltou parafuso, mas junto daquele isolador eu vou colocar nas pontas, aonde faz a volta lá, eu vou colocar esse daqui também, porque daí eu enrolo nele para que caso tenha uma ruptura em algum lugar, ele não solte todos os cantos, tá? Porque esse daqui que eu tô colocando, ele é só para passar no meio dele. E além disso, eu vou preparar essas estacas aqui também, vou fazer a medição nelas, para já ir colocando no meio, mas eu preciso ir abrindo a ponteira delas também. Então eu vou fazer isso agora. Então aqui nessa etapa foi fazer a ponta nelas. Como a terra é compactada, a gente precisa de uma ponta para
para que elas entrassem melhor na terra e a gente não fizesse tanta força. Então eu fiz a ponteira e logo depois fiz as medições nessas estacas também e fixei os isoladores. Como tá ficando bem escuro, mal dá pra ver eu na câmera, eu vou colocar só mais esses 3 aqui. Na verdade eu vou colocar 2, porque são 2 aqui e um é mais lá pra baixo, desse outro eu vou deixar pra amanhã de manhã, até porque o mato tá mais alto lá e eu prefiro não pisar agora de noite. E daí o resto eu vou fazer amanhã de manhã antes delas chegarem. Após colocar os isoladores, então a gente começou a passar os fios de choque. A gente escolheu o fio eletroplástico em vez do fio de arame e a gente fez a passagem por todos os adaptadores em uma camada só até fechar o circuito lá por baixo, subindo com uma perna, voltando em modo serpentina de cima. Se vocês quiserem, no próximo vídeo eu posso detalhar um pouco melhor como que a gente fez essa questão da passagem ali, como que a gente fez a serpentina e como que a gente fez o brete para a entrada nos piquetes, para que a gente possa deixá-las entrar sem tirar o fio de choque. Eu vim aqui encher os bebedouros das novas moradoras e resolvi mostrar o que a gente fez, o que a gente finalizou. Mas eu vou tentar não dar spoiler, porque elas já estão aqui, mas eu quero que vocês deixem no comentário quem vocês acham que são as moradoras
que no próximo vídeo eu vou revelar para vocês e algumas novidades sobre o que já aconteceu no sítio. Essa última semana a gente teve muitas atualizações aqui, então isso fica no próximo vídeo. Mas só trazendo aqui, ó, a gente colocou um fio de choque, não vou tocar, mas ele tá aqui assim, que ele tá saindo lá da ponta, vindo e tá fechando o nosso brete inteiro aqui. Aqui a gente fez uma porteira para não precisar tá tirando o fio de choque sempre que a gente quer tirar elas. Então a gente só vem aqui e fecha o circuito. Como vai ter mais bretes, isso é interessante para que a gente possa manejar elas conforme for chegando o inverno. Mas deixa aqui nos comentários quem vocês acham que são as novas moradoras. Se inscreve, já deixa um like, compartilha com as outras pessoas. Eu acho que se inscrever agora, uma gravação com chuva aqui, é o mínimo que eu peço. Mas fiquem com a gente aqui e acompanhem como que está sendo o dia a dia do sítio.